nessa segunda-feira, e eu abro as breves comunicações com a minha participação representando o Estado do Rio de Janeiro, fazendo um apontamento que não poderia ser diferente. O assunto da semana, a prisão do general Braga Neto em Copacabana, no Rio de Janeiro, por volta das 7 horas da manhã. Presidente Gilberto, segundo grande parte da imprensa e do nosso judiciário, o general Braga Neto é o grande articulador do golpe que não houve. É isso mesmo. É um filme tragicômico, só pode ser. É o grande articulador de um golpe que não houve. E eu fiquei assistindo a televisão, sim, sábado e domingo, em praticamente todos os canais, replicando uma notícia muito parecida. E a mesma notícia com a mesma percepção do STF, que é usando o tempo da gramática, é o tempo coloquial ali da gramática, né? Que é o aconteceria, é o poderia, é o teria. A gente não pode, como jornalista, dar uma reportagem e dar uma notícia que aconteceria. A gente não pode, como justiça, incriminar uma pessoa pelo poderia ou teria ou aconteceria. Ou aconteceu ou não aconteceu. Aconteceria ou poderia é conversa de boteco, é faz de conta, é romance, é filme de ficção. É inacreditável o que a gente está vivendo no nosso país. Um general de 4 estrelas preso pelo poderia. O general Braga Neto, ele inaugura uma nova modalidade de crime no nosso país, que é o poderia, que é o aconteceria. É uma vergonha o que acontece no nosso país. E eu vou trazer fatos para como o nosso judiciário ele é conflitante nas suas decisões. Um turista argentino, ex-secretário de Bariloche, baleado na cabeça, indo para o Cristo Redentor, é alvejado por um bandido. Esse bandido é identificado pela Polícia Civil e o judiciário no Rio de Janeiro fala que não há urgência para prender esse bandido. De Nova Friburgo, um sargento da Polícia Militar me escreveu: em Friburgo, Luiz, está muito difícil. Prendemos 3 traficantes em Lumiar, que é um distrito de Friburgo, tem mais ou menos um mês, foram todos soltos na audiência de custódia. Daqui a pouco vão reclamar de batalhões e delegacias que prendem muito. O pior é que a população cobra nós, a polícia. Nós é que botamos a cara nos conselhos comunitários de segurança. Maior vontade de mandar cobrar do iluminado do juiz que está soltando geral. E aí eu vou retomar uma frase aqui do presidente Lula que eu lembrei aqui também, que eu anotei no final de semana. Em 2015 ele falou o seguinte, presidente Lula, o atual presidente do Brasil: o poder judiciário não vale nada, o que vale são as relações entre as pessoas. Eu queria saber se essa declaração do Lula ainda está de pé, ou se ele revê os seus conceitos, porque eu acho que essa declaração do Lula, se ele for uma pessoa coerente, ele vai continuar reafirmando essa colocação dele. E, presidente Gilberto, eu vou finalizar aqui. Eu pedi para a minha equipe de gabinete fazer uma reflexão, eu peço até mais um minuto. Atacam o presidente Bolsonaro a todo momento de não ser um democrata. E aí eu fiz algumas perguntas aqui. O presidente Bolsonaro ataca a democracia, segundo grande parte do judiciário e da imprensa. E aí eu queria fazer um teste aqui com os parlamentares. O presidente Bolsonaro mandou prender alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou censurar alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou retirar algum conteúdo de rede social de alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou bloquear as contas bancárias de alguém porque não gostou de alguma opinião? Não. O presidente Bolsonaro já mandou prender celular e computador de pessoas por causa de uma conversa no grupo de WhatsApp? Não! O presidente Bolsonaro já mandou incluir alguém em um inquérito por causa de uma conversa ouvida em uma mesa de bar em clube de São Paulo? Não!
Quantos deputados o presidente Bolsonaro já cassou? Nenhum. O presidente Bolsonaro já criou o crime de opinião? Não. O presidente Bolsonaro já mandou suspender operações policiais em algum estado da federação? Não. Presidente Gilberto, mais 30 segundos eu encerro. O Banco Central acaba de torrar 4 bilhões, Sargento Faul, para controlar o dólar. O dólar bate R$6, mais um minuto, presidente Gilberto, eu encerro. O dólar bate R$6. Obrigado. O dólar bate R$6,10, a inflação já é sentida alta nos alimentos, os pobres vão ser os mais sentidos. Na ceia de Natal, o pobre, a classe média, vai sentir o impacto, vai ter que ter um cardápio diferente, o poder aquisitivo do brasileiro despenca. Nunca no Rio de Janeiro, em São Paulo, se leiloou tanto imóvel por inadimplência. E a gente segue, não tem como dar certo. Quem acompanha os movimentos da economia brasileira enxerga, infelizmente, esse país vai quebrar em 2025. E já quebrou, Xerino falou do Rio Grande do Sul, e com a conveniência da mídia brasileira e principalmente do judiciário desse nosso país. Mas o tempo é o senhor da razão, e se Deus quiser, em 2026, a gente vai conseguir consertar o rumo do nosso país. Obrigado, presidente. Ok, bem, hoje eu vou falar, reta final, o assunto mais importante da semana foi a prisão do general Braga Neto. O nome que eu quero dar para essa fala é assim, o golpe fracassado e a marcha para a cadeia. E eu quero fazer uma homenagem ao deputado Luiz Lima, porque eu vi a sua fala. Vossa Excelência falou, não teve golpe, logo não tem processo. Então eu vou dizer a Vossa Excelência está incorreto, dialogando com todo o trato que eu tenho com Vossa Excelência. O Pinochet estava um dia antes, do lado do Salvador Allende. No dia seguinte ele deu um golpe de Estado. Não teve como explicar. Eles bombardearam, mataram, assassinaram. O Videla fez a mesma coisa na Argentina. Em todos os países, o golpe de Estado, quando ele vence em 64, quando o general Mourão desceu de Juiz de Fora para cá, ele já veio para dar o golpe. Dessa tribuna, o Tancredo Neves gritou, canalhas, quando o Auro Morandrade falou, sabe o quê? O presidente saiu do país, era mentira. O João Goulart estava no país. Golpe de Estado é crime. Contra o Estado de Direito é o maior crime da nação contra a democracia brasileira. E eu vou dizer mais. O Bolsonaro, ele é um golpista nato. Ele queria golpe de Estado sempre. Ele achou que o Fernando Henrique tinha que ter golpe, 30 mil mortos. E o Fernando Henrique também, matava o Fernando Henrique. Era assim que ele fosse. Ele sempre funcionou assim, Luizinho. Então, não tem como. Mas eu peço que o deputado Ivan Valente ficasse aqui no plenário, e eu tenho, claro que eu vou respeitar o deputado Ivan Valente, eleito pelo Estado de São Paulo. E, deputado Ivan, eu sou professor de educação física. Hoje, inclusive, de manhã, eu dei aula de natação no posto 6 em Copacabana. E tenho atletas que pensam diferente de mim. E eu tenho atletas que pensam, não de forma radical como o senhor, mas que são eleitores da esquerda e que eu treino, né? Eu ensino natação. E eu vou ser muito sincero com o senhor, eu fico muito triste em ouvir as palavras do senhor. É claro que o senhor tem uma história que leva o senhor a pensar assim, tem as suas dores, tem algo que carrega consigo e que o senhor traz esse sentimento aqui para a tribuna. Mas eu fico triste, deputado Ivan, porque muitas pessoas no Brasil pensam como o senhor. E é um pensamento que não vai levar esse país ao êxito que ele merece. A gente está novamente copiando um erro, que foi um erro sucessivo dos 2 governos Lula, do 1 governo e meio da Dilma, agora do governo Lula, e o presidente Bolsonaro, ele carrega uma culpa consigo que foi querer tornar o Estado brasileiro menor. E a gente está vendo, ao invés da gente estar debatendo aqui na tribuna, o rombo dos cofres brasileiros, o rombo dos Correios, o rombo do Banco do Brasil, o rombo nos fundos de pensão, Postales e Previ,
o dólar a 6,10, os alimentos explodindo nos supermercados, os investimentos do nosso país saindo do nosso país, tornando os nossos cidadãos cada vez mais pobres. A gente poderia estar debatendo aqui, segundo o IBGE, 6% de desempregados, enquanto o governo Lula paga a Bolsa Família para 54 milhões de brasileiros. 25% da população não é considerada desempregada porque não procura emprego, mas recebe um benefício do governo. E eu vou novamente aqui, deputado Ivan Valente. O general Braga Neto foi preso por ser considerado um articulador pelo STF, por grande parte da mídia, de um golpe que não aconteceu, de um golpe que não houve. A gente fica aqui novamente no tempo condicional da gramática, no poderia, no aconteceria. E a gente pode ficar aqui debatendo o aconteceria numa boa, mas um jornalista sério não pode dar uma notícia sobre aconteceria, e sim do que aconteceu e não aconteceu. Então eu vou dar uma notícia aqui para lembrar os amigos de esquerda de algo que aconteceu. Sim, 60 delações, 32 condenações, mais de 3.000 evidências nos autos processuais, 5-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na vara criminal, mensalão, petrolão e retorno do presidente Lula ao poder. Isso aqui é uma minuta de golpe. Isso aqui aconteceu. Isso aqui não é aconteceria ou poderia acontecer. E eu vou mais além. Todos os exemplos que o deputado Ivan Valente citou de golpes, golpes que impediram e golpes que aconteceram, o suposto golpe que é atribuído ao general Braga Neto não foi impedido por ninguém. Assuma aí que você... Nem o deputado Ivan Valente, nem a Polícia Federal, nem o STF, nem o PT, ninguém impediu, ele não aconteceu. Então a gente vê 2 anos depois, toda essa dramaturgia que o Lula sempre citou, que o importante é contar a história, para fazer uma cortina de fumaça num governo catastrófico que só hoje torrou 4 bilhões de dólares, 4 bilhões para sustentar um dólar a 6,15 e que vai dinamitar as nossas contas públicas. A gente vai ter um ano de 2025 catastrófico. Eu falo para os prefeitos eleitos, economizem os seus recursos. Quem pensa que vai se aposentar pelo INSS está lamentavelmente ferrado. Ou esse governo, ou esse Congresso, ou o Judiciário põe esse país nos trilhos, ou quem vai sofrer é o mais pobre brasileiro que o PT diz defender. Muito obrigado, nobre deputado Luiz Lima, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.